Olá, boa noite a todos, a todas. É um prazer ter vocês comigo aqui na sala da Sandra Tu. Hoje sextou com um papo de viagem bem legal. Nós vamos conhecer mais um destino muito gostoso que chama-se Bertioga. Seja bem-vindo, Fábia. O Visite Bertioga já está aí nos aguardando. E hoje nós vamos estar falando com o Visite Bertioga e quem vai representar aqui nesse bate-papo é o Rafael Roberto de Castro Rodrigues. Ele é biólogo, ele é monitor ambiental dos parques estaduais da Serra do Mar e Restinga de Bertioga. Ele é presidente da Associação Betioguense de ecoturismo. Não sei se eu falei certo, Rafael. Se eu não falei, depois você me corrija. E ele também é o céu da Terra Brasil Strip. E é com muito prazer que eu vou estar conversando com ele hoje. Para vocês saberem um pouquinho mais desse destino, nós vamos colocar um vídeo aqui. E nesse vídeo vocês vão saber um pouquinho mais sobre a cidade de Bertioga, a parte de natureza. É um vídeo bem legal, vocês vão gostar bastante. Opa, Fábio Costa Dias, muito obrigada. Seja bem-vindo. Nós vamos estar falando hoje sobre a cidade de Bertioga e agora nós vamos passar um vídeo para que vocês entendam mais um pouco. Bom, agora nós vamos estar falando, para quem entrou depois, com o Rafael, que ele é biólogo lá de Bertioga, e ele vai estar representando o Visite Bertioga e vai estar batendo um papo aqui com a gente, tá bom? Vamos lá, Rafael. Olá, boa noite. Oi, Sandra, boa noite, tudo bem? Tudo, você tá me ouvindo bem? Sim, perfeito. Poxa, o vídeo foi super legal. Ainda tinha uma música maneira que dava para levar.
na vibe, foi muito legal, muito legal. Eu acho que dá para as pessoas que estão assistindo a gente ter uma ideia do que eles podem encontrar aí em Bertioga. Mas se apresenta, fala quem é você aí, né, no Visite Bertioga. Ah, legal, Sandra. Obrigado pelo convite. Gostaria de iniciar agradecendo em nome do Visite Bertioga, né, por esse convite, né, de mostrar um pouquinho aqui da nossa cidade, Bertioga, né. Você me apresentou já muito bem, não errou nada, né? Você falou para corrigir se estivesse errado, imagina, não está errado não, né? E eu estou aqui em Bertioga, já vai fazer uns 5 anos, né? Como você me apresentou. Eu sou biólogo de formação, então logo quando eu me formei, eu vim aqui para Bertioga, né, para fazer um trabalho e cá estou até hoje. Se apaixonou Então, mesmo pela cidade. sim, sim, sem dúvida, é uma cidade que conserva aspectos muito interessantes, né? Tanto da natureza como da história, da cultura, da gastronomia. Então, é um lugar assim que realmente é difícil você vir e não se apaixonar. É assim, e não é, Então, eu não falo isso por morar aqui, porque, como eu disse, né, eu era de São Paulo, né? Mas realmente me apaixonei por essa cidade e cá estou até hoje. gente, só do vídeo e aquela cachoeira. Onde é aquela cachoeira que eu tive logo um impacto colocar ela? Lindíssima. A gente tem muitas cachoeiras, muitas trilhas aqui, né, nos parques estaduais, onde a gente acaba conduzindo, né, grupos, escolas vêm para cá também durante o ano, né, para fazer os estudos de campo, universidades. A gente tem muitos atrativos naturais aqui na nossa cidade, né? Pois pelo que eu pude entender, vocês têm quase 80% da cidade preservada com parques nacionais, é isso Sim, mesmo? sim. Hoje, Bertioga, né, tem por volta de 90% da área da cidade é área de proteção ambiental, né? Graças aos dois parques estaduais que a gente tem aqui, né? O Parque Estadual Serra do Mar e o Parque Estadual Restinga de Bertioga, né? Que você mencionou, né, na apresentação aqui que você fez Uhum. minha aqui no início da live. E também por conta de algumas reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs, né? Que também é uma categoria de unidade de conservação, né? Então, todas essas áreas acabam contribuindo para essa grande porcentagem de área preservada aqui no nosso município, né? E, obviamente, que isso acaba gerando a possibilidade de realizar diversas atividades na natureza, né? O ecoturismo deve ser muito forte aí em Bertioga, né? Sim, sim. Nos últimos anos, a gente tem feito um trabalho bem interessante para estruturar, organizar, né, essa parte do turismo, né, e também divulgar. Nós estamos aqui para isso, né? Que é para que as pessoas conheçam esse destino tão bacana, que tem tanta coisa a nos oferecer de cultura, de natureza, de gastronomia e até de história, que você tem até uma história para contar de um forte, não é isso? Sem dúvida. Bertioga traz a possibilidade de da gente poder conhecer e aproveitar diversas vertentes do turismo, né? Então, para mencionar um pouco, inclusive Bertioga, né, está concorrendo a um prêmio chamado Top Destinos Turísticos aqui no estado de São Paulo, Olha que aonde bacana. é, tem 111 cidades concorrendo a esse prêmio em 16 categorias. E Bertioga está concorrendo em várias categorias dessas 16. Se eu não me engano, são 15, porque Bertioga tem muitos segmentos do turismo, né? Então a gente até pede para vocês entrarem, né, nesse site, a gente vai colocar aqui no chat depois. Se puderem votar lá em Bertioga como top destinos turísticos de 2021, está concorrendo em
algumas categorias como turismo cultural, ecoturismo, turismo gastronômico, turismo de aventura, turismo de esporte, sol e praia, que é tudo isso que Bertioga tem para oferecer, né, realmente. Estão E perguntando aí eu, aqui que se tem espaço para terceira idade dentro desses nichos que vocês possuem aí em Bertioga. com certeza, não só para terceira idade, mas para todos os tipos, né, de pessoas. Inclusive, a gente tem um trabalho muito forte aqui com as pessoas que têm mobilidade reduzida também. A gente faz Olha que atendimento bacana. a essas pessoas, né? Tem algumas atividades e alguns profissionais aqui da nossa região que são especializados nesse atendimento, né? Então, nós temos atrativo para todos os gostos, né? E para a família, para os mais aventureiros, para todos. Poxa, que legal. E as trilhas são difíceis? Bom, vamos começar aqui que estão me perguntando aqui, aonde fica localizado Bertioga, que estão meio perdidos aí no espaço. Vamos localizar ó, Legal. os seguidores aí. Aonde fica Bertioga? Perto de quê? Vamos trazer um pouco sobre a localização de Bertioga. Muitas pessoas conhecem aqui a nossa região, mas por conta de outras cidades, né? Então conhece Santos, conhece Guarujá, conhece São Sebastião, mas Bertioga que está no meio entre essas cidades não conhece. Isso é uma coisa até para a gente avaliar o Coisa porquê que feia, isso né? acontece, né? Pois isso é até algo para a gente avaliar o porquê que isso acontece. Mas a gente sabe, porque a questão de divulgação mesmo do nosso atrativo, né? Por isso que nos últimos anos, né, o Visite Bertioga, as associações de monitores, a gestão pública entendeu que é necessário a gente fazer essa divulgação com mais qualidade, né, com mais dedicação do nosso destino. Então, Bertioga faz divisa com Guarujá e São Sebastião, né? Aqui, Bertioga é a porta de entrada do litoral norte de São Paulo, tá? E E a é bem gente está próximo muito do Rio de próximo Janeiro, né? próximo do Rio de Janeiro, muito mais próximo da capital de São Paulo também, a gente está bem próximo, né? Tem pessoas que às vezes saem da capital de São Paulo para ir para Ubatuba, São Sebastião, e muitas vezes essas pessoas buscam as mesmas atividades que tem aqui em Bertioga, né? Então a É, gente e, está muito e para próximo da capital de São Paulo também. o Rio de Janeiro é uma coisa assim, muito show, porque tem tudo Sim, isso aqui bem próximo da gente. São, nós temos diversos atrativos aqui no Rio de Janeiro, porém, com essa riqueza em termos de natureza, é muito legal mesmo. Eu convido a todos os cariocas para conhecer esse destino top aqui bem pertinho da gente. sim, E com as certeza. trilhas? E tem trilha, e tem cachoeira, rios, tudo com natureza preservada, no caso. Sim, sim. Ó, eu posso comentar um pouco sobre isso, já vai dar uma ideia bem legal sobre Bertioga, né? É, o Parque Estadual da Restinga de Bertioga, ele preserva 10 mil hectares dessa floresta que quase não existe mais no Brasil, que é a Restinga, né? Porque essa floresta, ela foi retirada para construção das cidades litorâneas e para os condomínios, né? Então quase não existe mais essa floresta de Restinga, que é essa primeira floresta de encontro com o oceano, né? E ela é muito importante porque ela conserva espécies da nossa fauna e da nossa flora, da Mata Atlântica, que só existem aqui, né? Inclusive, a Mata Atlântica nossa é considerada um local de alta biodiversidade, né? Que só tem espécies que só existem aqui. Não à toa que a gente recebe o pessoal, né, que vem de fora, né, vem da Europa, para poder conhecer aqui, porque eles se encantam com isso, né? Então é muito importante a gente também, né? É o nosso quintal. Muitas vezes a gente não conhece, né, É aqui. verdade. Então, Olha, isso é muito legal. olha, o Luiz está perguntando quantas trilhas existem em Bertioga
e quantas delas são acessíveis para a terceira idade? Ah, legal. Então, Luiz, aqui o Parque Estadual, ele tem diversas opções de trilhas por categorias, né? A gente tem as trilhas de nível alto de dificuldade, médio e leve. Então, de nível leve, que seria o mais adequado, né, para esse público, a gente deve ter uns dois, três atrativos que dá para oferecer para esse público, que é super tranquilo. Tem a canoagem, né, que é uma atividade que a gente faz em um dos rios que a gente tem aqui na cidade, um rio de águas cristalinas e calmas, onde vai formando várias prainhas, né, de areia bem fina, e a gente tem também uma argila medicinal nesse rio, onde a Ih, que gente para nessas legal! prainhas, a Já gente faz posso um banho de rejuvenescer. argila. Com certeza, ali é um passeio que você sai assim, né, com a alma limpa, né? Não tem quem Escuta, não vá nesse local e não goste. e pode criança também, se terceira idade pode, tem Sim, local para sim, criança também. sim. Vocês É, têm como eu comentei, tirolesa, recreadores para as crianças? temos. Como eu comentei, né, a gente atende todos os públicos aqui, né? A gente tem opções para todos os públicos. Então, sempre que nos procuram, é algo que a gente não gosta, é deixar de atender. E a gente tem essa possibilidade aqui de dar opção para todos os públicos. Ah, que show! Muito legal mesmo. Eu queria saber de você sobre o Forte especificamente, porque parece que tem uma questão que se ele é o primeiro e na Bahia que é o primeiro. Como é essa Uhum. questão, por gentileza? Legal. Então, como eu comentei sobre aquele prêmio, né, que o Bertioga está concorrendo, um dos segmentos é o turismo histórico. Por que que Bertioga concorre a esse segmento do turismo histórico? Existem algumas questões aqui na cidade que envolvem Bertioga totalmente, né, com a história do nosso país mesmo, né? Então, por exemplo, o Forte de São João, que você perguntou, ela é a Uhum. primeira fortaleza construída no Brasil a mando da coroa portuguesa, né, com planta real, inclusive. Então, isso foi no ano de 1560, né, e isso está documentado, porque a história, né, a gente tem alguns amigos historiadores, e algo que Uhum. eles já comentaram comigo, Rafa, a história ela precisa ser, ela é documentada. Então, existem muitas coisas que as pessoas falam, mas às vezes não existe um documento para falar sobre aquilo. E, de fato, o Forte São João, ele existem documentos históricos que comprovam, né? Porque a primeira vila do Brasil foi a Vila de São Vicente, que fica logo aqui próximo, né? De Bertioga. Então, é, foi estrategicamente pensado a construção do Forte São João na ponta de Bertioga. Existe o canal de Bertioga e do outro lado é Guarujá, aonde também existe as ruínas do Forte São Felipe. Então existiam esses dois fortes que foram construídos, um em cada ponta do canal de Bertioga, para proteger a Vila de São Vicente, porque esse canal era utilizado pelos tupinambás e pelos piratas, corsários que entravam pelo canal de Bertioga para ir até a Vila de São Vicente e atacar a Vila de São Vicente. Então, esses Eita, fortes, aqui tem muita história, né? A história do são Brasil, casos a serem pensados. sim, E, a história do Brasil também passa por aqui, né? Então, essa parte histórica é muito forte aqui também na nossa cidade, né? Hoje, o Forte de São João, ele é um local turístico aqui da nossa cidade, né? Recebe muitas pessoas durante o ano e que, inclusive, está passando por uma reforma, é importante dizer isso, porque ele, junto com outras fortificações do Brasil, está concorrendo ao prêmio da Unesco de Patrimônio Histórico da Humanidade, né? Histórico-Cultural da Humanidade. muito legal, muito legal. E escuta, as cachoeiras, elas são. Dá para tomar banho nela numa boa? Ou é só contemplação? Sim, sim, dá para tomar banho. A gente tem, é, assim, na grande parte das nossas trilhas tem cachoeira e são cachoeiras com
águas calmas, alguns poços que dá para a gente mergulhar. É bem legal, né? É bem gostoso, são águas cristalinas e em grande parte dessas cachoeiras a gente consegue inclusive fazer atividade de flutuação, né? Com snorkel, porque tem uma quantidade de peixes muito grande também, né? Então, às vezes a gente olha aquelas fotos de bonito, né? Fala, nossa, quero fazer flutuação. A gente tem outros lugares também, né? Que tem essa possibilidade. E Bertioga é um deles. Poxa, que legal. Tô amando conhecer um pouquinho mais de Bertioga. Realmente é um lugar fascinante. Fascinante mesmo. A quantidade de. E praias. Sim, As praias de Bertioga são balneáveis, você dá para tomar banho nas praias sim, perfeitamente. ou É são porque urbanas? Bertioga tem esses 33 quilômetros de praia, né? Que mostrou no vídeo, né? Que você passou Aham. aí no início na Isso, abertura da live. isso. Então, são praias que conservam características bem naturais, né? Ao contrário de outras cidades do litoral norte, né? As praias aqui, elas conservam essas características naturais, né? E a gente tem uma delas que para mim é a minha preferida, que é a praia do Itaguaré, que é uma das últimas praias selvagens que a gente tem aqui do nosso litoral, né? A gente tem essa vegetação da restinga, né? E ela faz esse corredor ecológico, né? Então, muitas vezes a gente vê até presença de animais na areia da praia. A gente já viu aquele veado catingueiro, Ih, que paca, cutia, legal. às vezes aparece na praia. Porque como tem essa vegetação, essa conexão da praia com a Serra do Mar, eles andam nessa conexão, né? Então é muito legal e tem um rio muito incrível lá também, que deságua no oceano, formando uma paisagem incrível. E nesse rio, ele é muito tranquilo para mergulhar, né? E muitas pessoas gostam de ir nessa praia, né? A Tanto pela praia beleza cênica, o mar é isso. violento ou é calminho? Não, nesse É local, alto como o mar? rio deságua, como o rio deságua ali, né? É meio mexido a água, mas assim, a parte do rio é super tranquila, tanto que as pessoas gostam de ir para essa praia justamente por isso. Muitas famílias gostam de ir para essa praia porque o rio é tranquilo e não só pela beleza cênica também, mas pela tranquilidade, né, do local, pela beleza, né? Ali é muito, muitas vezes a gente vê os macacos ali também, tem macaco prego que vai ali, tem uns restaurantes muito legais também que serve, a Hum, especialidade deles é frutos do mar, né? Muito legal também. Bem, que essa legal. praia para mim é uma das prediletas minha, mas tem a praia do Guaratuba que também tem um rio que deságua no mar, formando uma paisagem muito linda, e tem caiaques lá que dá para alugar, subir o rio. Muito Gosto de legal, sim. caiaque. Sim. E, Aqui tem muito rio para fazer canoagem. não, aí os esportes, é, parapente, os esportes todos estão Sim. privilegiados aí em Bertioga. Agora Aqui a gente tem muito esporte. vamos voltar para a parte da comida, da gastronomia. Importante. Me contaram que Bertioga tem assim um fundo inteiro ligado aos índios, a essa culinária indígena que veio aflorar aí na parte caiçara. Me Uhum. conta um Sim. pouquinho aí, se você tem bastante locais especializados nesse tipo de comida. Vocês têm aí ainda população indígena? Essa população, elas aceitam o turista? A gente pode fazer uma visitação com os turistas lá? Sim. Olha, É, o, o Wagner está dizendo que a Restinga de Bertioga, ele teve o prazer de conhecer. E, por você, Rafael, foi com o sim, filho e sim. a esposa dele. Foi assim, eu fico muito honrado, né? Eu, assim,
amo o meu trabalho, né? Trabalho com o que eu gosto e eu fico muito honrado de conseguir poder gerar essa possibilidade das pessoas conhecerem esses locais que está cada vez mais difícil, né? A São gente não mais tem feito a lição raros. de casa, a gente não tem feito a Isso. lição de casa no que diz respeito ao meio ambiente, cuidar das áreas naturais. Então, o que a gente tem aqui preservado, a gente tem grande prazer de poder levar as pessoas para conhecer, né? E receber esses feedbacks assim é algo que não tem preço, tem valor, né? É É assim muito verdade. incrível. E sobre esse tema que você perguntou, Sandra, assim, nós temos aqui em Bertioga a terra indígena do Rio Silveiras, né? Que eles, uma dos trabalhos que eles fazem é esse voltado para o turismo, né? Receber grupos, né? Então, antes da pandemia, era um dos locais que a gente fazia roteiros, levava grupos. Agora, com a pandemia, eles não estão recebendo, obviamente, É, daqui a pouco mas já começa de novo, né? Daqui a pouco sim, já. já estamos bem avançados, né, com o calendário de vacinação, então tem uma esperança chegando aí com É mais força, né, verdade. cada vez mais. E lá é um dos lugares que a gente faz, sim, roteiro, né, junto com o pessoal lá mesmo da terra indígena, né, que nos recebem. E aí a gente tem um roteiro bem legal, né, que tem a recepção do grupo, nós fazemos essa roda de conversa na casa de reza deles, né? E aí eles mesmos acabam falando um pouco pra gente como que é o dia a dia deles, os trabalhos, o cotidiano. E ali mesmo tem a possibilidade da gente conversar, é uma roda de conversa, né? Então, fazer perguntas, dúvidas. E aí, depois dessa roda de conversa, que já dura um bom tempo, porque a conversa sempre é muito legal, né? E É se estende um verdade. pouco, porque é uma vivência bem importante e interessante, né? Da gente estar ali, conhecer, saber como que é. Porque o que a gente vê é que muitas das vezes existe uma visão romantizada, né, sobre os povos indígenas no nosso país, né? Então é uma experiência muito legal, eu recomendo muito. E aí depois desse bate-papo, tem uma parte ali gastronômica, né, que eles preparam pra gente, né, um palmito assado, tem ali um pão que eles fazem típico deles, né, muito Ah, que legal legal. também, muito gostoso. E aí depois ali da comida tem a parte do artesanato, que dá para ir lá, conhecer, comprar o artesanato deles, que são diversos e muito legais, muito bonitos os artesanatos aqui do pessoal da Escuta, terra indígena. Rafael, falando em artesanato, o carioca aqui gosta bastante de levar para casa aquele artesanato local, aquela lembrancinha. Vocês têm uma feira de artesanato aí, onde a gente possa levar o grupo e eles se deliciarem com essas lembrancinhas? Temos. Como toda boa cidade destino turístico, né? Bertioga também conta, né, com a sua feirinha de turismo, de artesanato, né, onde os visitantes vão ali, investem um pouquinho do tempo para dar uma olhada, porque é isso, né? Eu, antes de ser guia, eu também sou turista. Então, sempre quando eu vou em alguma cidade, eu quero, nem que for um chaveirinho, um Isso adesivo, mesmo, algo para lembrar do destino, né? é É verdade. importante. E aqui a gente tem uma feirinha, né, do artesanato. Bertioga conta com um grupo muito forte, né, de artesãos que produzem diversos artesanatos, né? Ah, São que pessoas legal. incríveis, criativas. E o artesanato natural é muito forte aqui também, né? O pessoal que faz artesanatos com elementos da própria natureza. É muito legal. Eu quero falar com você sobre o turismo comunitário que eu sei que vocês têm aí, mas antes eu Uhum. quero falar que a Joy Rio Turismo aqui do Rio diz que Bertioga é tudo de bom, que como uma Hum. boa paulistana sempre estava aí na infância dela. Ela está Ai, que morando, legal, Joy. é uma paulista carioca, que ela agora já está carioca pelos anos que ela está aqui no Rio de Janeiro e ela faz um bom trabalho
é, com a parte aqui no Rio de Janeiro, ela tem um projeto aqui bem legal, musical. Depois você dá uma olhadinha no trabalho dela Que também. legal. Ah, o Eu Miranda, acho que esse trabalho aqui que a gente está fazendo essa conversa é só o início, né, para começar esse intercâmbio mesmo, né, entre as agências do Rio de Janeiro, as agências e operadoras aqui de Bertioga, fazer esse intercâmbio mesmo, né? Vocês vêm para cá, a gente vai para aí com grupos também. O trabalho em rede, a gente acredita muito no poder do trabalho em rede, essa é a verdadeira realidade. o Miranda está perguntando para mim especificamente quantas agências sediadas aqui no Rio de Janeiro que eu estimo que tem um perfil para um destino como Bertioga. Muitas, todas. Quer dizer, não todas, né? Mas muitas, com certeza, que tem um trabalho voltado para a natureza, voltado para o rural, voltado Uhum, para comunidade, que vocês têm um trabalho bem legal de comunitário. Esse uhum. trabalho que vocês fazem de ecoturismo é fantástico. Existem todas as possibilidades. O mundo está aberto, Luiz, para Bertioga. Vamos Sem dúvida. divulgar a Bertioga É, como e eu vamos comentei, né, Sandra? e vamos Pode falar, lembrar, desculpa. então, e vamos lembrar das agências de viagens, todas as agências de viagens, que as pessoas que estão nos assistindo, procurar sempre o seu agente de viagens, que ele é a pessoa mais certa para estar orientando vocês sobre o destino que vocês vão conhecer. Não é isso? Sem Ah, o dúvida, sem Wagner está dúvida. dizendo, o Wagner está dizendo que ele e a esposa sonham em conhecer o Rio de Janeiro. Inclusive, estamos preparando. Ótimo! Olha eu aí, Wagner. Tem a minha agência, tem a Joy Rio, entrou mais uma agência, a Best Trip, e tem a KTA. Estamos todas, as nossas agências aqui, Muito Carioca, legal. estamos todas muito à vontade em servir vocês e ajudá-los no que for possível para que vocês tenham uma excelente estada aqui no Rio de Janeiro. Ou que vocês possam escolher um destino tão gostoso e diferente como Bertioga. Gente, Bertioga Sem tem dúvida. natureza, tem trilhas, tem essa parte comunitária, então fiquei apaixonada. Conta um pouquinho, por favor, Rafael. Claro, claro, com prazer. Entre os segmentos que atualmente tem sido desenvolvido aqui na cidade, o turismo de base comunitária, né, ora conhecido só pela sigla TBC, ele vem cada vez mais forte aqui na nossa cidade, né? Eu tive o prazer de colaborar com a criação de alguns desses roteiros, né? Que nada mais é do que envolver a comunidade no turismo mesmo, né? Isso Então, mesmo. o turismo de base comunitária ele nasce a partir, né, da iniciativa de comunitários de algum bairro, de alguma área específica. A partir do momento que eles entendem que alguma atividade que eles fazem pode ser disponibilizada para o turista conhecer. Então, existem algumas atividades que a gente faz aqui em Bertioga. Eu vou comentar uma com vocês, né? Recentemente nasceu um grupo aqui na nossa cidade que Sim, eles trabalham com o extrativismo do açaí da Mata Atlântica, que é da palmeira jussara, né, que é essa árvore que que legal. infelizmente corre perigo de extinção por conta da extração ilegal para retirada do palmito, né? E aí esse grupo teve essa ideia de trabalhar com essa árvore, né, com o objetivo de preservar ela. Então, a partir do momento que eles fazem o manejo sustentável dos coquinhos que dá o açaí, você não retira a árvore, né, para pegar o palmito. Então, um trabalho que foca na conservação da espécie, na geração de renda local, né, e na soberania alimentar principalmente, porque
dá a possibilidade das pessoas aqui da região comprar um produto que é altamente nutritivo, E né? Que é esse açaí e de de qualidade. qualidade e feito pelas Isso, próprias pessoas aí de Bertioga, e ainda o turista tem essa possibilidade de ver em loco a feitura, como é o manejo. Isso é muito legal, essa perfeito. possibilidade de trocar com a pessoa local. É, Sim, eu quero estar colocando aqui que nós aqui do Rio de Janeiro somos assim apaixonados pelo Brasil. Eu faço parte de algumas associações, e dentre elas a Rede Mais Agente, que é um projeto que começou com cursos do Sebrae, e somos em torno de 40 agências apaixonadas pelo Brasil, sendo que algumas delas fazem também exportativo. Mas a uhum, Joy Lee colocou aqui que ela supervaloriza o Destino Brasil desde 2013. legal. Então, assim, nós aqui procuramos divulgar os destinos que não estão muito na mídia, que precisam, de repente, de um olhar mais voltado, né? Sim, sem dúvida, Bertioga, a gente está precisando olhar um pouquinho melhor para vocês, ver aquelas sem dúvida. árvores maravilhosas, árvores enormes. Acho que vocês têm até Jequitibá, não é isso? Porque eu vi uma Sim, árvore enorme. Mata Atlântica incrível, né? Conserva várias espécies que, infelizmente, a gente já não consegue observar em outros lugares, né? A gente tem um comentário aqui de uma amiga nossa aqui da cidade também, a Fernanda. Um abraço, Aham. Fernanda, falando que temos o projeto Muda para conhecer. Esse projeto que ela está falando faz parte, né, dessa iniciativa do açaí que eu comentei com vocês. E é Ah, que mais um legal. local que a gente está dando apoio para que futuramente seja um espaço para que os grupos possam visitar e conhecer esse local, né? Trata-se também do turismo de base comunitária, porque lá no Projeto Muda, eles distribuem, eles fazem venda de cestas orgânicas. E essa cesta, Olha, ela é feita com produção dos quintais. Então, tem uma pessoa no bairro que tem limão cravo na casa dela. Aí tem outra que tem, é, não sei, mandioca. Aí cada um dá um pouquinho, eles fazem essa cesta, tudo orgânico, plantado no quintal e vendem na região. Então também é um local que dá para desenvolver o turismo de base comunitária, levar os grupos para conhecer o projeto, de repente para fazer uma degustação desse alimento orgânico. Então, como eu disse, é um dos segmentos que nos últimos anos tem sido desenvolvido aqui na cidade com bastante força e os atores têm se envolvido, né? Isso que é importante, porque não adianta nada, né? Os monitores, os guias, os agentes, as agências propor esse tipo de atividade, mas os atores não têm interesse. Porque a alma de todo esse segmento, que é o turismo de base comunitária, são os atores locais. As agências, os monitores, né, são só uma ferramenta para poder colocar o turista, o visitante, em contato com aquele local. Mas só eles. acontece a mágica se o ator local quiser que isso aconteça, né? Mas também é tudo uma questão de educação mesmo, de engajamento do cidadão, como o Miranda colocou, do poder público e as agências, os guias, estar colocando que é uma possibilidade de uma renda, que ele não precisa se deslocar para os grandes centros para ter uma renda extra, de repente. Então, é toda uma educação que vai se formando. E nós, como turistas, como agências, a gente se delicia com esses locais, com essas possibilidades de estar participando de momentos assim tão peculiares. Sem dúvidas. É muito importante, né? São vivências e experiências que realmente traz um valor, né, pro passeio, né, e marca, né, a vida das pessoas, né, porque a gente
com esses atrativos, com esses roteiros, a gente causa algo que eu gosto muito de trazer nos trabalhos que eu faço, que é o estranhamento, né? A partir do estranhamento, a gente se coloca no lugar do outro, né? E vê que existem formas de viver, formas de pensar, e a gente começa a criar esse senso coletivo mesmo, né? É isso E mesmo. particularmente esse segmento do turismo de base comunitária barra turismo de base local, eu gosto muito porque ele envolve pessoas. E eu, né, comento aqui que essa pandemia, por diversos aspectos, mas também por esse, né, por ter, né, impedido a gente esse corpo a corpo, fez muito mal, porque eu sou uma pessoa que eu gosto desse corpo a corpo, eu gosto de estar com pessoas, e esses roteiros que envolvem pessoas assim, para mim, é sensacional, é muito incrível. Olha, desses roteiros todos que você comentou aqui, eu me encantei pela trilha que vai dar nas cachoeiras, eu me encantei pelo Uhum, passeio de rio, de canoa, me encantei. Agora, legal. esses que tem altura, esses eu não, eu tenho medo de altura. Então, eu vou só É, naqueles. tem que respeitar É, também o isso. limite, né? É, então eu vou Sim, só mas também naqueles. temos, para os amantes da aventura, a gente tem rapel, tem escalada, tem o paramotor, paraglider, né? A gente É tem mesmo. boia cross, então tem uma série de atividades para os mais aventureiros também. É, tem uma turma aí que gosta muito desses esportes de aventura, desse turismo Sim, aventureiro mesmo. E vocês sim, têm sim. locais onde as pessoas possam fazer um turismo de isolamento, digamos, uma pessoa, uma família quer se isolar nessa pandemia em um local bem gostoso, bem bonito. Vocês têm pousadas mais isoladas, hotéis. Temos. Sim. É, sem dúvida, nesse caso também, são diversas opções, né? A Bertioga tem uma rede hoteleira bem ampla, né? Então, desde hotéis, pousadas, das mais diversas, com piscina, sem piscina, sabe? Hostel, né? Para quem gosta desse tipo de hospedagem, né? Que gera essa integração com outras pessoas, também tem essa opção. Tem os campings também, né? Para quem é campista, gosta de, né, tem o seu kit de camping, gosta de montar a barraquinha, também temos. E tem alguns chalés também, né? Que é essa opção que você falou, que são meios de hospedagem um pouco mais próximo Da da encosta da natureza, Serra do Mar, isso. E que mas gera com essa estrutura. possibilidade, né? Da conexão com estrutura, todo bonitinho, né? E que gera essa possibilidade dessa conexão mais profunda. Porque, assim, estando no centro de Bertioga, a conexão com a natureza já é garantida, porque do centro de Bertioga a gente já consegue ver a Serra do Mar, tem o oceano, né? Tem os rios, então a conexão já é forte. Mas quando a pessoa quer essa opção, igual você colocou aqui, nossa, eu quero Isso. ir mais para a natureza, algo mais bem próximo da natureza. A gente tem também essa opção para oferecer. Então vocês têm uma rede hoteleira bem diversificada, que atende a todos os gostos. Vocês têm opções aí assim para todos os gostos de ecoturismo, de isolamento, de o que é que faltou a gente falar para esses seguidores irem correndo assim para Bertioga? O que está faltando a gente comentar aqui? Olha, eu acho que o que a gente comentou já traz aspectos e elementos muito importantes, né? A gente falou da gastronomia, que é algo que, né, puxa todos, né? Quem não se interessa por uma boa comida, né? Nossa, com E eu certeza. não comentei, porque a gente foi entrando em outros assuntos, mas tem outros eventos aqui gastronômicos que são muito conhecidos, como a Festa da Tainha, a Festa do Camarão na Moranga, que são especialidades aqui da região. A gente comentou sobre os atrativos turísticos, né, os tipos de segmentos. Sem dúvida que se a gente quisesse falar mais, a gente poderia falar muito mais, sem contar os atrativos, né, que ainda estão para ser desenvolvidos, como o turismo de observação de astros, né, que aqui a gente tem uma grande possibilidade de fazer isso,
né? E tantos outros turismos, né, que a gente pode desenvolver aqui na cidade. Falamos da rede hoteleira que tem para todos os gostos e para todos os bolsos também, né? Agora o que eu acredito mesmo é essa questão da pandemia, né? É, A cidade está aberta, né? Trabalhando com capacidade reduzida em todos os segmentos. Então, tanto na questão do acompanhamento de grupos nos atrativos, que está com uma capacidade reduzida, sim. tanto também na rede hoteleira, né? Mas eu acredito que é isso, né? Muitas pessoas ainda estão, né, se cuidando e tomando os devidos cuidados, né, com toda razão, para poder, de fato, cair na estrada novamente. Então, eu acredito que um dos principais motivos, né, é isso mesmo, né? O calendário de vacinação está bem avançado, as coisas estão se encaminhando bem, né? Então eu acredito que muito em breve a gente vai ter essa possibilidade de poder sair das nossas cidades, das nossas casas com mais calma, mais tranquilidade, para poder de fato visitar esses destinos, né? E eu tenho certeza que as pessoas estão em casa só fazendo as suas pesquisas, assistindo as lives como essa aqui, para poder se organizar e visitar esses destinos, né? Não, já podem todas colocar esse destino como um dos. Esse aqui eu tenho que ir, assim que possível, eu tenho que ir. Aliás, eu faço que vocês já podem ir já. O destino está aberto, tem estrutura, já as pessoas estão sendo vacinadas. Aqui no Rio de Janeiro nós já chegamos aos 20 anos, não sei aí. Que É, legal. tudo de bom tem esse destino, Bertioga. Vamos embora para Bertioga. O Miranda está pedindo para você comentar sobre os embaixadores ambientais. Olha, a KTA Turismo já colocou no roteiro dela. Olha aí, Ah, uma empresa legal. já querendo Muito levar bom. grupos aí para Bertioga. Muito bom. É, assim, da nossa parte, a gente fica super à disposição para poder colaborar e viabilizar toda a logística, né, do atendimento de vocês, desde a parte de hospedagem, transporte, se precisar também, alimentação, os atrativos, né, a gente fica super à disposição, né. Na verdade, como eu disse, a gente trabalha com o que gosta, a gente ama o nosso trabalho, então é super prazeroso, né, ajudar. E que bom que vocês, né, estão interessados em vir. Então, acho que o principal motivo é esse, é se permitir a conhecer um novo destino tão incrível como Bertioga. Isso mesmo. Fechou muito bem, Rafael, fechou muito bem. Olha, Rafael, eu quero super agradecer a você, ao Miranda, esse carinho que vocês tiveram de estar aqui batendo esse papo comigo. Espero de coração que muitos e muitos e muitos seguidores queiram ir visitar vocês, tá? Não se esqueçam que as agências de viagens, elas são aptas a estar fazendo esse intercâmbio entre o destino e a pessoa. E eu vou colocar aqui também fotos no final e está aberto para você falar o final. Tá certo. Bom, eu gostaria de agradecer, né, você, Sandra, primeiramente, em nome do Visite Bertioga e dos mais de 60 associados, do qual eu faço parte, né, pela oportunidade, né, da gente poder estar aqui, poder falar um pouco sobre o nosso destino querido, né, e eu acredito que também comentar brevemente sobre a importância do trabalho que está sendo feito aqui nos últimos anos, através dessa união do trade turístico, né, onde o Visit Bertioga é um dos atores importantes que está fazendo esse trabalho, né, de organização, construindo essa rede colaborativa de trabalho, né, junto com as associações de guias e monitores, junto com o poder público, junto com o setor privado, né? A gente vê mudanças, né, já acontecendo de alguns anos para cá, coisas muito boas acontecendo, coisas muito boas que estão para acontecer,
né? Então a gente fica muito feliz de fazer parte dessa rede e ver que esse trabalho tá frutificando, está trazendo bons frutos e está crescendo cada vez mais, né? E essa live aqui é prova disso, né? Então a gente fica muito feliz pelo espaço, agradecemos mais uma vez e ficamos à disposição para poder atender você e a todos os interessados em vir aqui para o nosso destino Bertioga. Rafael, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada ao Visite Bertioga, ao Miranda. E essa live ela vai ficar gravada no GVT da Sandra Tu Viagens e ela vai também para o YouTube e pode ser compartilhada, vista. Algum amigo que perdeu, só entrar, se cadastrar no canal e já ir passando para os amigos, tá bom? Ó, um grande beijo para você. Fique com Deus. Foi um prazer conhecer Bertioga pela sua ótica. Fique com Deus e até a próxima live na semana que vem. Tchau, Sandra. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima. Eu vou agora passar algumas fotos também do destino Bertioga, tá bom? Que fantástico, gente. Um local ímpar. Olha o grupo aí se aventurando. Delícia. A canoagem. Muito bem. Olha quantos. O Poço do Limão. Cachoeira da Guaratuba. Bom, aqui nós vamos encerrando. Muito obrigada pela audiência. Fiquem com Deus e até a próxima live.